Fala, povo de Deus, que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre em nome de Jesus. Quero compartilhar a palavra de Deus com você hoje e o tema dessa mensagem é Ache o Jonas. Encontre o Jonas, ache o Jonas. Esse é o tema da minha mensagem. Mas para que nós possamos entender essa mensagem, nós precisamos ler a palavra de Deus justamente lá no Antigo Testamento, no livro de Jonas. Olha só o que diz a palavra de Deus aqui. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e disse: O que tens aí dormindo? Levanta-te e clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Versículo 15, olha o que acontece. Levantaram então a Jonas e lançaram ele ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Para você entender essa história, Jonas era um profeta que havia recebido uma ordem de Deus para pregar numa cidade chamada Nínive. Jonas desobedece à voz de Deus, vai até uma cidade portuária chamada Jope e pega um mar com destino a Tarsis, totalmente o oposto ao qual Deus havia mandado. No meio do caminho, no meio do mar, aliás, diz que Deus manda uma grande tempestade. E as ondas começam cada vez a ficar mais furiosas, e o mar, aliás, ficar mais furioso. E o barco está quase afundando. Diz a palavra de Deus de que os marinheiros que estavam naquele barco, eles começaram a jogar fora as cargas e aquilo que estava dentro do navio. Eles começaram a perder coisas por causa de Jonas. Olha só, entenda uma coisa, que tudo aquilo que estava acontecendo, a tempestade que estava naquele navio, não era culpa dos marinheiros, era culpa de Jonas, porque ele havia desobedecido a Deus. A palavra de Deus também diz que Jonas, quando viu tudo aquilo, ao invés de ele tomar uma atitude, ele vai para o porão e se esconde lá e começa a dormir num profundo sono, como diz a palavra. Mas o capitão do navio, no momento, ele desce até o porão e encontra Jonas dormindo, conforme nós lemos aqui. Então ele acorda Jonas e diz para que Jonas possa clamar ao seu Deus para que a tempestade e a fúria do mar se acalmem. Então Jonas, ele diz para ele, dizendo assim: olha, essa tempestade que está acontecendo não é culpa de vocês. Ela não veio por causa de vocês, ela veio por causa de mim. E Jonas diz assim para eles que ele desobedeceu a Deus, por isso aquela tempestade estava acontecendo. Note uma coisa aqui nessa passagem. Primeira coisa, os marinheiros estavam passando por uma tempestade que não era culpa deles. Quando nós desobedecemos a Deus, não somente nós estamos na tempestade, não somente nós estamos no momento difícil, mas todos aqueles que estão ao nosso redor. Você sabia que há muita coisa que está acontecendo na tua casa, na sua família, e há muita gente que está muitas vezes sofrendo alguma situação, não é por culpa dela, é por causa de nós, por nossa culpa, por estarmos fazendo coisas que não agradam a Deus. Diz a palavra que aquele capitão daquele navio, ele desce até o porão porque Jonas estava escondido. O porão é o local mais escondido do navio. Então o marinheiro, aliás o capitão, ele vai e ele encontra Jonas e pede para que Jonas tome uma atitude. E a atitude de Jonas é dizer assim: olha, me lancem ao mar, e assim a fúria do mar e a tempestade, ela vai se acabar. E quando nós lemos a história, diz que quando eles lançaram Jonas ao mar, a tempestade acabou e a fúria do mar também se acalmou e houve bonança e paz naquele navio. O que eu quero compartilhar com você nesse dia é o seguinte, de que, como eu falei no início aqui, há muita coisa que está acontecendo na sua vida, na nossa família, na nossa casa, mas tudo tem uma causa. Nada vem por acaso na nossa vida. A tempestade que veio aqui, nos marinheiros, naquele navio, naquele mar, a culpa era de Jonas. Então era necessário achar Jonas para que fosse tomada uma atitude. Talvez na tua vida você tenha passado por várias situações difíceis. Talvez a tua família está até padecendo por alguma situação. E às vezes a culpa nem é deles. Você sabia que filhos sofrem por causa dos erros dos pais? Você sabia que pais sofrem por causa do erro dos filhos?
Então é necessário achar a causa. E a causa são atitudes nossas, que nós muitas vezes estamos fazendo e está prejudicando não somente a nós, mas também as pessoas. Eu coloquei aqui algumas coisas que são algo que está escondido em nós e que muitas vezes atrapalha. É o Jonas que está escondido lá no fundo do nosso coração, lá no profundo da nossa alma, que muitas vezes está fazendo nós padecermos e passarmos por momentos difíceis. Eu coloquei aqui algumas coisas que nós precisamos achar em nós. O Jonas que nós precisamos encontrar escondido em nós muitas vezes é a falta de perdão. Talvez você está sofrendo muito, talvez você está tendo alguma doença muitas vezes pela falta de liberar o perdão para alguém que te machucou. Então o meu conselho é que você perdoe essa pessoa. Talvez o Jonas que está trazendo uma tempestade na tua vida é a falta de perdão e a necessidade de você liberar o perdão para as pessoas. Outra coisa que eu coloquei aqui também é o temperamento forte. Há muita gente que fala assim, eu tenho um temperamento forte, é o meu jeito. Às vezes não é o temperamento, às vezes é porque nós somos mal educados mesmo. As nossas palavras precisam ser medidas quando nós liberamos. E muitas vezes a nossa forma de falar e de tratar as pessoas tem trazido tempestades na nossa vida. Há muita gente que perde emprego, que perde relacionamentos. Há muita gente que perde uma grande amizade pela forma de agir e pelo seu temperamento. Há mais coisas que eu coloquei aqui também. Muitas vezes as mágoas, os ressentimentos, muitas vezes que nós temos, são os Jonas que estão escondidos no porão do nosso coração, que nós precisamos encontrar e depois lançar ele ao mar. Quando Jonas foi lançado ao mar, a tempestade acabou. Existe coisa escondida na tua vida, no teu coração, e que muitas vezes está trazendo coisa ruim para a tua vida. Então o meu conselho hoje, ache o Jonas que está escondido em você. Aquilo que te prejudica, aquilo que muitas vezes te entristece, aquilo que atrai muitas vezes a tempestade na sua vida. Quando você encontrar o Jonas, jogue ele fora e não deixe mais voltar ao seu navio. Essa é a palavra de Deus que eu quero falar ao teu coração. Que Deus abençoe essa tua vida, em nome de Jesus. Se esse vídeo falou com você, se esse vídeo tocou teu coração, compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e serem tocados pelo Senhor. Deus abençoe a tua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus.